Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Um dia, o Senhor Jesus anunciou para aqueles que estavam à sua volta e passou a constar do Evangelho. As minhas obras testificam de mim, disse Jesus. Ou seja, as obras que Jesus estava executando no campo da fenomenologia material deveriam testificar a grandeza moral do seu espírito. Era disso que ele estava falando. Ou seja, tudo aquilo que Jesus perpetrava e que nós haveríamos de identificar como milagres, deveria ser suficiente para nós acreditarmos na mensagem e nos ensinos que ele trazia para nós. E era necessário que Jesus mexesse com o nosso ânimo, com o nosso entendimento, com a fenomenologia material, justamente porque nós ainda temos mais olhos para os fenômenos do que para aquilo que é espiritual, aquilo que é subjetivo. Então nós vemos no Evangelho o Senhor Jesus fazendo inúmeros, entre aspas, milagres. Nós vamos ver Jesus em duas oportunidades, alimentando milhares e milhares de pessoas, 5.000 numa oportunidade, 6.000 na outra, produzindo pães e peixes quase que do nada. Nós vamos ver Jesus curando todo tipo de enfermidade, afastando todo tipo de espírito. Nós vamos ver Jesus caminhando sobre as águas, acalmando os ventos e as tempestades. O que mais precisaríamos ver para compreender a grandeza desse Espírito e dar um crédito a ele a respeito da sua origem espiritual? Um dia, não bastasse todos esses fenômenos, um dia alguns fariseus chegaram até ele e perguntaram, aliás, lhe propuseram, mestre, e é interessante porque chamavam de mestre, mas não de Senhor. Quem os chamava de Senhor eram aqueles que acreditavam nele, que tinham um vínculo com ele já, espiritual. Aqueles que não o tinham, chamavam-no de mestre. Mestre, dá-nos um sinal, para que nós possamos crer que você é o enviado, que você é o Cristo. Esses fariseus estavam vendo os milagres que Jesus fazia, mas ainda assim pediam um sinal definitivo. E Jesus então lhes respondeu, ó geração incrédula que me pede um sinal, mas esta geração não verá outro sinal, senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E nós nos perguntamos, quem é Jonas? E por que o Senhor Jesus haveria de citar Jonas, um personagem do Velho Testamento? Por que Jesus escolheu Jonas e a história de Jonas para poder responder aos fariseus que lhe pediam um sinal para definitivamente acreditarem nele? Só passando em revista o livro de Jonas, que é um dos menores livros de todo do Velho Testamento, para a gente compreender o que é que queria dizer Jesus. Jonas era um homem da lei, um judeu, mas atenção, o livro de Jonas não é um livro biográfico, Jonas não existiu. Os estudiosos do livro sagrado dizem que Jonas não existiu, mas era uma história que corria e virou cultura judaica. Jonas, então, era um pregador, era um homem da lei. Consequentemente, ele conhecia toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento. E um dia, diz o livro, Deus deu uma ordem pessoal a Jonas. Eu quero que você vá pregar a minha palavra em Nínive, a cidade pagã, porque muitas iniquidades estão sendo cometidas em Nínive, e eu quero dar a eles a oportunidade da salvação. E se eles não aceitarem, antes
da pregação, antes quero a pregação, se eles não aceitarem, eu vou destruir Nínive. Essa era a ordem. Um pregador que conhecia toda a lei teria que ir em Nínive, uma cidade pagã, ou seja, que não seguia o judaísmo, para dar uma possibilidade de salvação para aqueles que moravam em Nínive. Jonas não pensou duas vezes. Ele não foi. Ele escolheu não ir a Nínive. Não é possível, a palavra de Deus só é para o povo escolhido. Não pode ser para pagãos. Ele, Jonas, estava julgando a vontade de Deus e a intenção de Deus. Não vou em Nínive pregar. Mas ele sabia que Deus pune até na terceira e na quarta geração aqueles que erram contra a lei. Então Jonas compra uma passagem no navio mercante e embarca para acompanhar o comércio daquele navio nas terras do Mediterrâneo. Quando o navio, no primeiro dia, atinge o alto mar, uma tempestade violentíssima envolve o navio e começa a pôr em risco toda a embarcação e a tripulação. E aí então Jonas, que havia se recolhido no porão, porque ele não era marinheiro, não era trabalhador do navio, estava pagando a passagem, ele se recolheu ao porão e lá ele adormeceu. E todos os marujos, e o capitão inclusive, correndo para fazer o navio se manter flutuando diante daquela tempestade, e começaram a jogar cargas no mar, inclusive. E o desespero bateu, e o interessante é que alguns marujos cruzavam com outros e se perguntavam: o que será que nós fizemos para estarmos sofrendo essa tempestade? Mais ou menos como nós, espíritas, falamos nos dias de hoje, não é? O que será que eu fiz na outra vida para estar passando por aquilo que eu estou passando? Eu devo ter jogado pedra na cruz? Ou quem sabe ter passado roupa nas tábuas dos 10 mandamentos? Faz parte do nosso modo de pensar, da nossa intimidade consciencial, pensar que sofrimento, dificuldades aqui está sempre vinculado a erros do passado. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós vamos comentar alguma coisa a respeito. Mas naquele corre-corre todo, cargas ao mar, os homens tentando encontrar o Jonas dormindo. E o capitão interpelou ele: diante de uma circunstância tão crítica como essa, você dorme? Ajude-nos pelo menos fazendo as tuas orações para o teu Deus, para que ele alivie. E Jonas então, num processo de conscientização ou de autoconsciência, disse: olha, essa tempestade é por minha causa. Eu não cumpri com a vontade de Deus e agora ele está nos castigando com isso. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai passar e vocês vão embora sem maiores problemas. Ele não queria se suicidar, então ele jogou o encargo nas costas do comandante. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade passa e tudo se tranquiliza. O capitão disse: não, aqui não tem ninguém pronto para sujar as mãos com o teu sangue, ou seja, para te matar, não tem assassinos aqui dentro. Mas aí surgiu a ideia de se fazer um sorteio, para ver quem era o culpado. E fizeram um sorteio, e o sorteio acusou Jonas, coincidentemente. Jonas é o culpado. Essa tempestade toda é por conta de Jonas. Agora já se podia jogar Jonas no mar, porque o culpado era o sorteio. E jogou Jonas ao mar. Jogaram Jonas ao mar. E aconteceu de fato, quando Jonas caiu na água e o navio começou a se distanciar, a tempestade passou e Jonas flutuava então à noite, escura, solitário, no mar Mediterrâneo. Algumas pessoas aqui na Terra, e no nosso Brasil mais especificamente, claro que não espírita, sempre poderia dizer, né, nada está tão ruim que não possa piorar um pouco, né? Com Jonas aconteceu isso também. Veio uma baleia, segundo o livro, a baleia veio e engoliu Jonas. E agora, se ele já estava numa situação complicada, flutuando à noite solitário no Mediterrâneo, agora ele se via dentro do ventre da baleia.
Ora, como todos nós, quando a coisa aperta, no começo a gente dá uma reclamada, mas depois a gente acaba por rezar. Jonas começou a rezar para Deus pedindo desculpas, pedindo uma nova oportunidade, e aquelas coisas todas que nós conhecemos. Mas passa a primeira noite, nada, o primeiro dia, nada, a segunda noite, o segundo dia, a terceira noite, nada. Deus não se manifesta e Jonas agora está desesperado. Ele continua dentro do ventre da baleia e Deus não age. Nesse instante, Jonas faz uma prece um pouco melhor, um pouquinho mais de qualidade, ou seja, ele entrou mais ainda dentro do coração e do sentimento e pôs para fora tudo aquilo que ele sentia como arrependimento e pediu a Deus uma única e última chance. E aí então a baleia, já no terceiro dia, se aproxima da praia e literalmente, está escrito no livro, vomita Jonas na praia. Ele realmente era um homem meio indigesto. A baleia não deu conta de digerir ele em 3 dias. E uma vez na praia, Jonas tomou a decisão, porque gato escaldado tem medo de água fria. Eu vou pregar em Nínive. E ele foi direto a Nínive, e durante 3 dias Jonas pregou, e deve ter pregado com tanto calor humano, com tanta convicção, ou com tanto medo de Deus, que ele convenceu não só a população de Nínive, mas inclusive o rei, que baixou novos decretos, estabelecendo novas regras de comportamento na cidade, o que foi suficiente para Deus não mais destruir Nínive. Mas ele, Jonas, já nos portões de saída da cidade, exausto, estava muito contrariado e descontente. Por quê? Porque justamente aquela cidade não mais seria destruída. Aquelas pessoas pagãs agora também já tinham direito ao paraíso, e o paraíso é só para o povo escolhido, pensava Jonas. Ou seja, ele também queria tomar conta de quem entra e quem não entra no paraíso. Orgulho religioso, do qual a gente precisa se vacinar, né? Prepotência sobre o conhecimento espiritual, e somos todos ignorantes ainda. E Jonas então toma o rumo de sua casa, mas no trajeto, deserto, sol escaldante, ele se cansa, ele se aproxima de uma grande árvore, relaxa debaixo da árvore, descansa, dorme profundamente. Enquanto Jonas dorme, já estamos terminando o livro de Jonas. Deus se faz presente sem que ele veja e seca a árvore literalmente. Esturrica a árvore, de forma que não tem mais sombra. E ele acorda com aquele sol escaldante em cima dele, transpirando, morto de cansado ainda. Ele olha para a árvore e diz que ela não presta para nada, nem para dar uma mísera sombra para ele. Reclamão. E aí Deus se apresenta novamente para ele e lhe diz: você amaldiçoa uma árvore, amaldiçoa meus filhos de Nínive? Tudo obra minha, da perfeição? E se encerra aí o livro de Jonas. Uma pessoa que não quis fazer o que podia, não quis fazer o que sabia, e ainda assim quis controlar a vontade de Deus, que para nós espíritas é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, ou seja, não há erro em Deus, e só há justiça e bondade, portanto, no máximo do que nós possamos entender. Jonas contrariou a vontade divina, querendo impor o seu entendimento nas coisas aqui do mundo material. Qual é o sinal de Jonas? Qual é o sinal de Jonas? Porque Jesus disse: vocês não terão outro sinal, senão o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é a alteração do nível de consciência. O sinal de Jonas é o arrependimento dos erros que cometemos. O sinal de Jonas é uma nova decisão para tomar novos rumos. O sinal de Jonas é uma nova oportunidade de renovação. Seja pela dor, seja pelo amor, nós todos temos a oportunidade de alcançar estados espirituais melhores. Jonas precisou da dor. Jonas precisou de um susto
para perceber de que aquilo que ele poderia fazer, e imaginemos, Deus não erra. Se não erra, como é que ia pedir para Jonas algo que ele não pudesse fazer? Deus pediu para que ele fizesse porque ele tinha plenas competências para isso. E Jesus, então, vai falar para nós que a cada um é dado sempre segundo as suas obras. E que todos nós viemos à Terra por livre e espontânea vontade, num processo natural, pois que quando ele fala para Nicodemos, o doutor da lei, que o Espírito sopra a vida onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, Jesus está dizendo que o Espírito está no mundo dos Espíritos, mas tem necessidade de encarnar. Consequentemente, ele escolhe aonde vai encarnar segundo as suas necessidades, seus motivos e seus objetivos. Então, todos nós encarnamos aqui na Terra num planejamento planejado, e a doutrina espírita vai dizer para nós todos, a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, que nós próprios é que planejamos a nossa existência aqui na Terra. Pois que quando o Espírito escolhe onde vai nascer, ele escolhe segundo as suas, repetindo, necessidades. E como a gente vê gente nascendo em todo tipo de lugar, em todo tipo de condição, os Espíritos não escolhem necessariamente lugares mais fáceis ou mais difíceis, escolhem de acordo com as suas necessidades espirituais e possibilidades de progresso. Mas todos nós saímos do mundo dos Espíritos, entre aspas, com os talentos necessários para fazer aquilo que foi planejado. E Jonas tinha esses talentos, mas quis fugir da responsabilidade da vida, pois que era uma atribuição dele pregar, quis fugir por não concordar com a lei. E nós? Quanto temos discordado da vontade de Deus? Quanto nós temos discordado do chamamento para a seara do Senhor Jesus, que há 2000 anos nos alertava que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Quanto tempo a gente ainda vai precisar para mudar o nosso nível de consciência, para enveredar definitivamente na reforma espiritual do nosso ser? É disso que se trata. Porque cada um de nós, e não poderia ser diferente, pois senão haveria injustiça e maldade em Deus, vem para o mundo físico com os talentos necessários. Aliás, o Espírito se prepara para conviver com as pessoas nas quais ele adentra aqui na Terra o círculo de convivência, e com as suas tendências anteriores, as suas aptidões e mais aquilo que ele se preparou para executar na Terra. E todos nós, então, podemos nos lembrar da parábola dos talentos de Jesus, onde o Senhor Jesus vai confirmar isso que estamos dizendo, quando ele fala que o Senhor das terras, em se ausentando dela, distribuiu talentos para os seus habitantes, 3 dos seus administradores. Para um deu 1 talento, para outro deu 2 e para outro deu 5. Segundo Jesus, está no Evangelho, os talentos foram distribuídos segundo a capacidade pessoal de cada um. Ou seja, é evidente que nós temos nas mãos as ferramentas necessárias para a vida que nós estamos vivendo. E, consequentemente, segundo a parábola nos remete ao raciocínio, ao entendimento, nós teremos, ao retornar ao mundo dos espíritos, que prestar conta desses talentos. Para quem? Para nós mesmos. Para a nossa própria consciência. E a espiritualidade nos avisa que não existe, talvez, arrependimento mais profundo do que aquele arrependimento decorrente da percepção do tempo perdido aqui na Terra, das oportunidades perdidas, desperdiçadas. Então, o que temos nas mãos é uma bênção para a redenção dos nossos espíritos, para o progresso dos nossos espíritos. E a pergunta que nós deveríamos fazer para nós, então, é: quais são os meus talentos? E o que se espera de mim, segundo esses talentos? Ora, uma goiabeira dá goiaba, um limoeiro dá limão, e nós damos obras em benefício da vida e daqueles que convivem conosco. Nós somos chamados para promover o progresso na Terra, seja no âmbito humano, seja no âmbito das condições existenciais do planeta, para melhorar a nossa condição de vida, de forma que vai nascer gente pregando e vai nascer gente nos laboratórios, melhorando a vida
da humanidade. E nós poderemos fazer algo a respeito. E se nós tivermos o mesmo sentimento de Jonas, não daremos conta. E aí, quando nós voltarmos ao mundo dos espíritos, nós teremos muita dificuldade para conviver com a nossa própria consciência, porque nós tivemos todas as ferramentas e todas as oportunidades para fazer o que precisava ser feito. Ah, mas a minha vida é muito difícil, eu estou sem possibilidades. Não. Isso já não vale mais. Kardec propõe aos espíritos um questionamento muito interessante, quando ele fala que não parece muito lógico que alguém possa pedir vida difícil aqui na Terra. E aí os espíritos responderam para Kardec que vida difícil na Terra, ou vida mais ou menos difícil, o espírito não pensa como quando nós estamos encarnados, o espírito pensa de forma diferente. E a gente vai compreender isso quando a gente ouve os espíritos nos explicando que nós reencarnamos para atingir a perfeição. Consequentemente, a gente reencarna para progredir espiritualmente, para voltar ao mundo dos espíritos em condições melhores do que quando aqui chegamos. Então, dizer que a vida estava difícil, nós temos exemplos 1000 aqui na Terra de pessoas que fizeram verdadeiras revoluções sem possibilidades nas mãos, foram criando as possibilidades. Nesse ponto dá para a gente conversar um pouquinho então sobre a questão também da parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora. Ou os trabalhadores da vinha. Essa parábola tem 2 nomes. Os trabalhadores da última hora ou os trabalhadores da vinha. Lembremos-nos, Jesus compara o reino dos céus, ou o reino aqui da terra, com uma vinícola. Uma grande propriedade em que se cultiva a uva. E o proprietário, desde a primeira hora da manhã, que é às 6 horas da manhã, manda contratar trabalhadores para vir. Então sai uma turma de administradores em busca dos trabalhadores na primeira hora, às 6 horas da manhã, na segunda hora, às 7, e assim sucessivamente. E vai contratando e arrebanhando trabalhadores para vir, durante o dia todo. E a última vez que eles saem é na 11ª, na 1/10 hora, às 5 horas da tarde. E só resta mais 1 hora de trabalho. E ainda assim encontra trabalhadores dispostos a ir para a vinha. Das 6 horas, o administrador coloca todos apostos para receber o pagamento e ele começa pelos últimos. Aqueles que trabalharam 1 hora só. E dá a eles 1 denário. Aqueles que chegaram às 6 horas da manhã, talvez tenham sonhado, eu tratei o meu dia por 1 denário, mas ele está dando 1 denário para quem trabalhou só 1 hora, eu que trabalhei 12, vou receber muito mais. Mas aquele senhor das vinhas foi dando 1 denário para cada um, independentemente da hora em que começaram a trabalhar. Até chegar aos das 6 da manhã, ele foi dando 1 denário para cada um. E esses se revoltaram. Como? Nós gastamos o dia todo. Mas a propriedade é minha e o prêmio quem dá sou eu, disse o proprietário das terras. Do que se está falando nesta parábola? Nós, enquanto espíritos, desde a primeira hora em que temos consciência do mundo espiritual, e isso, segundo André Luiz, aconteceu há uns 40 mil anos atrás, aproximadamente, nós temos sido chamados para nos envolvermos com a questão espiritual, mais objetivamente. Desde que nós atingimos o patamar espiritual, entendido como o momento da responsabilidade, segundo André Luiz em Evolução em 2 Mundos, nós temos sido chamados, direto e indiretamente, para nos voltarmos para as coisas do Espírito. Ou seja, há milênios, a espiritualidade maior em nome do Senhor Jesus, que é o governador espiritual da Terra, vem nos chamando para fazermos algo a respeito de nós mesmos, trabalhando para o próximo. E nós não temos atendido. Pois é, a primeira hora é justamente quando nós atingimos o patamar. Jesus compara com o dia, que começou às 6 da manhã. Saiu-se da escuridão e entra no dia claro. Saímos da escuridão espiritual e entramos num processo de claridade espiritual, há milênios.
Segunda hora, novos mensageiros. Terceira hora, novos mensageiros, os profetas, os pregadores, os grandes missionários que passaram pela terra em todos os cantos do planeta. E chega uma hora que vem o dono da vinha, Jesus, vem nos chamar na última hora. Jesus representa a última hora. Bom, raciocinemos, se 2000 anos atrás era a última hora, agora nós estamos no último minuto, para pegar no serviço, para pegar no trabalho. Qual o trabalho? De melhoria do nosso espírito, ajudando as pessoas a melhorarem o delas. Porque a seara de Jesus é a natureza humana. E de preferência, os sofredores. Jesus disse isso. A minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu vim para os deserdados, para os sofredores, para os marginais, para os doentes, porque os sãos não precisam nem de médico e nem de remédio. Então Jesus já está mostrando para nós onde deve ser o nosso trabalho, ou seja, onde houver alguém necessitado da nossa participação. E quando ele fala a última hora, significa o quê? Que nós estamos passando por um processo de transição planetária, que todos nós conhecemos como a passagem de expiação e prova para a regeneração, de forma que quando se implantar definitivamente o mundo de regeneração, os espíritos que permanecerem aqui estejam em melhores condições do que aqueles que foram embora, porque já não dão mais conta de acompanhar o progresso de uma parte significativa dos espíritos vinculados à Terra. Não há injustiça em Deus. Uma quantidade muito grande de espíritos na Terra já estão adquirindo condições de se ver livre de determinadas maldades, de determinadas problemáticas sociais. E não seria justo, e nem ato de bondade, que esses espíritos ficassem ainda presos a espíritos mais atrasados. Poderia acontecer, ainda entre aspas, questões de injustiça. Ora, para que não ocorra esse tipo de problema, a espiritualidade maior, em nome de Deus e da divindade, vai pegar essa quantidade enorme de espíritos, que é a maioria na Terra, e que não dão conta de pôr o evangelho nas suas atitudes, a partir do pensamento e valores, vai pegar esses espíritos e vai alocá-los em outra escola planetária, como nós fazemos aqui. Aqueles que têm nota passam de ano, aqueles que não têm nota não passam de ano. E assim vai se filtrando quem sabe com quem não sabe, quem faz com quem não faz. Não é justo misturar todo mundo, porque os resultados serão catastróficos para aqueles que fizeram por merecer uma condição melhor. Então, o mundo de regeneração representa um estágio a ser conquistado, um estágio a ser desenvolvido por nós mesmos, não só no entendimento, mas também nas atitudes aqui na Terra. Se não, vejamos de que forma Jesus fala que vai acontecer a divisão entre aqueles que vão para o estágio melhor e aqueles que vão continuar no estágio pior. Aliás, estágio pior, por quê? Porque um espírito a ser degradado para um outro planeta, ele vai para um planeta que está em piores condições do que ele mesmo. Para quê? Para esse espírito ou essa coletividade de espírito servir de progresso para aqueles que estão lá. Então o trabalho é dobrado. Quem não quer trabalhar aqui vai trabalhar no mundo pior do que a Terra ainda. É disso que se trata. E Jesus deixa isso muito claro quando ele fala da conquista do céu ou do resultado do inferno. Então, os judeus entendiam que céu significava estar à direita de Deus e inferno estar à esquerda. E aí Jesus anuncia com todas as letras: passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estive nu, me destes roupa para me cobrir, eu estive preso, foste me ver, eu estive doente, me visitastes, eu fui estrangeiro em tua terra e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando vocês fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos, os necessitados, foi a mim que o fizeram.
E passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome, não me destes de comer, eu tive sede, não me destes de beber, eu estive nu e não me vestistes, fui estrangeiro e não me hospedaste, estive enfermo e preso e não me foste ver. Mas, Senhor, quando foi que nós deixamos de fazer isso para você? Quando deixaram de fazer a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que deixaste de fazer. Jesus está dizendo que tem que haver entre nós um grau de sociabilidade tal, em que a gente começa a solucionar os problemas, não os nossos especificamente, mas o do próximo. Porque à medida em que a gente se envolve com a problemática do próximo, a gente tem menos olhos para a nossa problemática. Consequentemente, a gente vai valorizar menos a nossa problemática e se condoer menos e reclamar menos. E a gente vai sentir uma alegriazinha por fazer o bem para os outros. Como fazer o bem para os outros é a lei de amor em prática, é a caridade pura, nós vamos ter um alívio da nossa consciência que é pesada por conta dos erros do passado, e isso vai refletir num estado de ânimo melhor diante da vida, ou seja, fazer o bem produz em nós uma sensação de bem-estar e de percepção de felicidade cada vez mais avantajado, quanto mais a gente trabalha dedicadamente à causa do bem, de boa vontade. Pois bem, este ganho de percepção de bem-estar, esse ganho de sentimento de felicidade, é o denário dos trabalhadores da vinha. Então, quem começou às 6 horas da manhã, adentrou o reino dos céus e passa já a ter a recompensa, o pagamento. Quem começou às 7, também da mesma forma, começa a ter retorno, pagamento. Quem começou às 5 da tarde, 1 hora só de trabalho, também recebe a mesma bênção de adentrar o terreno da felicidade do espírito. Então o pagamento é um só, porque o estado em que se adquire é um só. Esse estado nós poderíamos também chamar de estado de Jonas, de alteração de consciência. Nós nos tornaremos mais felizes quando nós começarmos a ajudar as pessoas a se tornarem mais felizes. Nós nos tornaremos mais felizes quando nós suportarmos um pouco mais as dificuldades, as dores, inclusive a maldade das pessoas que convivem conosco, porque viver em sociedade é uma necessidade básica dos seres humanos. Está em lei de sociedade em O Livro dos Espíritos. Ninguém conseguirá fugir da vida como Jonas fugiu. Todos nós temos a necessidade de experimentar a vida onde nós nos encontramos. E se nós fizermos um exame crítico de consciência, nós vamos perceber que a gente tem menos problemas do que grande parte da população mundial, que nós temos mais possibilidades do que a gente imaginava ter, que nós conseguimos fazer muita coisa por alguém, desprendendo muito pouco esforço. Nos dias de hoje, por exemplo, não precisa fazer muito materialmente, nem no campo da força física. Basta que a gente tenha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de entendimento, de respeito, um pouquinho mais de boa vontade, deixar de criticar mais e elogiar um pouco mais, deixar de acusar e incentivar, tornar uma pessoa mais evangelizada. E essas lições nós conhecemos há 2000 anos. Será então que nós estamos fazendo parte daquele grupo de pessoas que viu Jesus fazer milagres extraordinários, espetaculares, mas ainda a gente não acredita nele? Será que nós somos desses? Será que nós somos Jonas ainda? Será que nós somos aqueles fariseus que, embora tenhamos 2000 anos de convivência com o Evangelho, a gente ainda não criou coragem de colocá-lo definitivamente em prática em nossas vidas? É disso que se trata quando Jesus fala de Jonas. Ele está dizendo que aquele que não vai pelo amor, vai pela dor, mas não por castigo divino, por consequência natural do a cada um segundo as suas obras. Como há uma fatalidade na vida, que é a perfeição, mais cedo ou mais tarde a divindade utilizará de determinados, entre aspas, arroxos, para que a gente consiga acordar e partir definitivamente no rumo do campo do Espírito. E está mais do que na hora, mais do que na hora. Às vezes a gente anseia pelo mundo de regeneração, e a gente quer mesmo fazer parte
do mundo de regeneração. Mas quando a gente estuda direitinho, ou com mais profundidade, o Evangelho de Jesus, a gente vai perceber que mundo de regeneração, para ter direito a ele, e me permitam o pensamento pessoal, é aquele que não quiser entrar para poder socorrer os que não podem entrar, como fez o grande Bezerra de Menezes. Ao completar 50 anos de trabalho ininterrupto na espiritualidade aqui na Terra, Dr. Bezerra de Menezes recebeu um convite pessoal da Mãe Santíssima, de Maria, convocando ele para trabalhos em esferas maiores. E ele, de joelhos, pediu a ela a oportunidade de permanecer conosco aqui na Terra, porque ele desejava socorrer os seus irmãos brasileiros e a humanidade como um todo. Então, o mundo de regeneração virá, mas ele é uma conquista. Mas, como conquista, ele traz no seu bojo a obrigação natural que Saulo de Tarso sentiu quando encontrou com Cristo nas portas de Damasco. Ou seja, nós teremos que perguntar para o Senhor: e agora, Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus, para Saulo de Tarso, disse: entra em Damasco e lá será dito a você o que fazer. Mas talvez para nós outros, ele simplesmente dissesse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais do que eu tenho feito, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Faça para o teu próximo aquilo que você quer que seja feito para você mesmo. Ame, para que você tenha direito ao amor. Ou seja, Jesus nos remete a modificarmos os nossos valores no sentido de ajudá-lo a promover o mundo. Aí nós teremos direito a um mundo melhor. Sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.